Ok, boa tarde a todos, alunos dos polos de Pinheiro e também da Raposa. Estamos no nosso terceiro encontro, terceiro tempo de aula da disciplina de Teologia Pastoral. Sou o pastor Anderson Cavalcante, professor desta disciplina do Seminário Teológico Batista em São Luís. Então vamos seguir trabalhando o assunto da teologia pastoral, tanto a questão teórica como prática, principalmente, compartilhando experiências juntos também nesta tarde, tá bom? Então esse é o nosso terceiro tempo, teremos um intervalo ali por volta das 14 horas e 45 minutos, para as 15 horas iniciarmos o último tempo de aula, tá bom? Então vamos já compartilhar a tela, certo? E vamos seguir trocando ideias da experiência do Ministério Pastoral, tá bom? Esse conteúdo agora é um conteúdo um pouquinho mais amplo, tá certo? E vai falar de forma geral sobre a teologia pastoral. Este conteúdo tem uma base mais ligada à apostila, tá certo? É o conteúdo base da disciplina, tá bom? De manhã trabalhamos o artigo, certo? De pastor para pastor, dando ênfase em especial nos três autores que escreveram a obra de pastor para pastor. E a gente vai batendo papo, tá bom? Se você quiser participar em algum momento, mesmo que eu esteja aqui com o slide, você pode pedir a palavra, tá bom? Também posso, em determinado momento, paralisar a replicação de tela para a gente ouvir vocês. Tá? Então, teologia pastoral. E aqui já temos um conceito inicial da teologia pastoral, ou prática, teologia prática, que é a parte da teologia que cuida da prática da própria teologia, ou seja, é colocar tudo que a teologia fala no campo de ação. Também pode ser chamada de pastorologia. Então, aquilo que eu tentei dizer pela manhã, tudo aquilo que vocês aprenderam até aqui na formação ministerial, no curso de formação ministerial em teologia pastoral, toda a teoria que foi trabalhada até aqui, ela precisa ganhar prática, precisa aterrissar e ter ações do dia a dia do ministério que envolve os relacionamentos do pastor com a sua família, também com a igreja e ainda com a sociedade. Eu quero aproveitar para falar de algo que eu não mencionei pela manhã, que a teologia, eu tenho lido alguns artigos na área, a teologia ela precisa ser pública, tá? Eu vou dizer isso, reforçar isso porque isso é algo importante. A teologia ela é pública, ela é tanto voltada para a igreja, para a questão eclesiástica, mas também ela precisa ser voltada para a sociedade, certo? O próprio Jesus, ele foi um teólogo público, ele atuou no meio de grandes multidões, pregando o evangelho, a mensagem do reino de Deus. Ele atuou nas sinagogas também, é isso, no templo, onde ele ministrou a palavra, certo? E ele ainda atuou diante de autoridades, é isso? O próprio rei Pilatos foi um deles, também esteve diante de Herodes, certo? Então Jesus foi um teólogo público e a teologia ela precisa atingir a sua prática. E por isso que chamamos de teologia pastoral. Tudo aquilo que aprendemos precisa ganhar prática tanto na esfera eclesiástica, no meio da igreja, como também na esfera pública, no meio da sociedade, onde a igreja é chamada para fazer a diferença e ser instrumento de transformação de Deus no meio onde atua, na comunidade onde está presente. Então, a teologia pastoral, temos aqui conceituação seguindo, é o segmento da teologia cristã que visa cuidar da aplicação prática dos ensinos da teologia cristã na ação ou no campo pastoral da igreja, assim como na vida cotidiana de cada crente. É muito mais importante ainda na formação dos fiéis, enquanto filhos do Pai e membros congregantes da igreja, conduzindo-os no caminho da palavra de Deus e da salvação em Jesus, através dos ensinamentos emanados pela igreja. Então, olhemos o conceito de igreja e apliquemos ao conceito de teologia pastoral. Igreja, ajuntamento. Igreja, congregação. Ajuntamento dos fiéis, dos crentes.
que irão estar juntos para cultuar a Deus, para se edificarem, para receber a ministração da palavra, mas também igreja, além de ser assembleia, igreja significa eclesia, chamados para fora, chamados para testemunhar do evangelho de segunda a segunda. Então, a igreja chamada para atuar na sociedade, a eclesia chamada para fora, ela é fortalecida internamente através da edificação mútua e ela segue em missão de segunda a segunda no seu dia a dia. Então, a teologia pastoral ela ganha prática. E o momento de encontro comunitário da igreja deve ter essa proposta de culto, de adoração a Deus, de edificação da igreja e também de ministração da palavra para a salvação de almas. Mas, de certa forma, olhando esse princípio, a salvação de almas não ocorre apenas quando o não crente ele vem à igreja porque Deus o trouxe pela misericórdia divina, ou algum irmão convidou para vir para a igreja, mas esse não crente ele deve ser ganho, em especial para Jesus, no dia a dia, no meio público, na sociedade, onde os cristãos estão lá influenciando com seu testemunho e exemplo de vida e mostrando a importância e a experiência da nova vida com Cristo através dos seus próprios testemunhos pessoais. A teologia pastoral está relacionada a outros ramos do próprio estudo da teologia e da formação ministerial. Como eu falei de manhã, é juntar tudo que a gente aprendeu e levar para a prática. Então, a teologia pastoral tem relacionamento com a psicologia pastoral, que vai trabalhar o aconselhamento dos fiéis, das famílias, dos casais, dos filhos. A teologia pastoral tem a ver com a eclesiologia, com a doutrina da igreja, fundamentada na palavra, o que é igreja e qual a sua missão e visão e sua função presente neste mundo. A teologia pastoral tem a ver com a administração eclesiástica. A igreja também é personalidade jurídica, onde tem um estatuto, tem uma membresia que é aceita de acordo com os princípios da palavra de Deus. A teologia pastoral também está relacionada e muito relacionada com a homilética, com a pregação, com a ministração da mensagem do evangelho, onde o púlpito deve ser usado apenas com este propósito. Estava dizendo ontem para um grupo de amigos não crentes que no púlpito de uma igreja batista, político não sobe para fazer uso dele como palanque, porque o púlpito da igreja batista é um púlpito onde a mensagem do evangelho é pregada, e apenas isso, para a edificação da igreja e para a salvação de almas. E a igreja batista entende bem o princípio de separação entre a igreja e o Estado. A teologia pastoral também está relacionada à questão da evangelização e das obras missionárias, onde a igreja é chamada para se multiplicar, para pregar o evangelho, para fazer discípulos, para abrir novos trabalhos, alcançar comunidades com a mensagem do evangelho. E a teologia pastoral também tem muito a ver com a educação, com o ensino, com a educação cristã, a educação religiosa, e ela tem a atuação de capacitar os santos para a obra da evangelização. E aqui podemos trazer alguns conceitos desses termos que nós mencionamos, onde a teologia pastoral tem sua ligação. A psicologia pastoral é o ramo da psicologia que estuda os comportamentos humanos psicológicos na ação pastoral. A psicologia pastoral é útil na medida em que aconselha, reflete e intervém, tendo em conta os aspectos antropológicos, psicológicos e religiosos da situação ou do indivíduo em causa. Falando de teologia pastoral, você já tiver essa disciplina, temos, por um lado, um grupo de autores que são mais radicais, que entendem o aconselhamento pastoral, mas apenas com essa ferramenta aqui, com a Bíblia, e ela sendo suficiente para tudo. Já temos outros autores defensores onde é possível dialogar com outras ciências em apoio à teologia, que deve estar acima, mas as ciências podem e devem corroborar, como a psicologia, a psiquiatria, certo? A pedagogia.
todas essas ciências podem corroborar para ajudar no auxílio e nas intervenções de poimênica, de aconselhamento que o pastor está a desenvolver na prática pastoral. Tá? Então, particularmente, eu penso e acredito dentro dessa segunda linha. Eu sei que a Bíblia pode dar solução a todas as coisas, eu não negarei isso, nunca. Eu falarei isso e defenderei isso. Eu sei que a Bíblia pode e dá solução a todas as coisas. Mas, no entanto, as ciências, e Deus permitiu as ciências para também servir a teologia. E pode ser trabalhado algo em conjunto dentro dessa natureza. Até porque algumas pessoas que chegam até nós para aconselhamento, parte delas estão também com sérios problemas de ordem psicológica, de ordem até com necessidade de auxílio da psiquiatria. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, nem psiquiatra, mas conheço alguns e já tive algumas experiências no trabalho do aconselhamento pastoral e sei da importância também do auxílio dessas ciências. Tá? Até porque também precisamos tomar cuidado que nem tudo que é possessão demoníaca é realmente possessão demoníaca. Existe a possessão demoníaca, mas tem pessoas que estão com problemas de ordem da mente, problemas de ordem psiquiátrica, que precisam de auxílio, tá? Diferente de alguém que está com uma possessão demoníaca, precisando de uma intervenção espiritual. Vamos ouvir a Janete antes de seguir. Pastor, só uma dúvida. Quando o senhor fala psicologia pastoral, é o mesmo aconselhamento pastoral, é isso? Ou não? Eu estou falando dentro dessa perspectiva mais ampla, de aconselhamento, tá? Quando eu falo de psicologia, até porque eu estou tentando diferenciar os dois ramos, um que defende que só a Bíblia resolve o aconselhamento e o outro que defende que a Bíblia, com o auxílio da ciência, também resolve o aconselhamento. Aí, no caso, o senhor está fazendo assim, que essa psicologia pastoral abrange os dois. É isso? O uso da psicologia como auxílio e o aconselhamento puro, sem interferência de uma outra ciência. Isso, eu estou fazendo essa distinção. Seria a psicologia pastoral. Então, a psicologia pastoral engloba os dois, não é isso? Estou tentando abranger os dois ramos para evitar confusão também, tá certo? Quando eu coloco o termo psicologia aqui, já gera uma confusão. Mas eu estou tentando explicar para evitar essa confusão, tá certo? Mas tem a ver com a intervenção pastoral no aconselhamento. Seria um melhor termo a ser colocado, tá bom? Sim, entendi. Tá. Obrigado pela sua palavra. Eclesiologia. Na Bíblia, a igreja não é uma instituição, mas um organismo vivo, que se vai transformando em termos organizacionais. De certa forma, a igreja é, conforme implicação de Romanos 9, 25, 1 Pedro 2, 9 e 10, é o povo de Deus, é o sacerdócio santo, a nação real, o povo escolhido por Deus, não é isso? Para testemunhar do amor de Deus ao mundo. Um povo que está em desenvolvimento. Logo, ao tratar da igreja, é necessário tratar de dois aspectos da mesma, o organismo e a estrutura organizacional, que se vem desenvolvendo naturalmente. Esta é necessária, mesmo que não deva ser vista como um aspecto principal. Então, a questão da eclesiologia, vale a pena buscar os termos do que é realmente igreja na prática, fazer a diferenciação entre igreja, pessoas que seguem a Jesus, que são crentes e que se ajuntam, do que a questão do templo, que também tem a ver com a estrutura organizacional, com a parte mais institucional, certo? E aqui vai envolvendo várias coisas, tá? Quando a gente mexe com estrutura, mexe a estruturação de ministérios, mexe com a estrutura de patrimônio, de prédio, certo? De prédio de educação, de prédio templo para encontro. Tem como mandar uma mensagem? Não entendi. Alguém falou? Sou eu, a Carla, tudo bom, professor? Tudo bem, Carla, pode falar. É porque pela manhã a gente estava pelo celular da JAS, que continua, só que ele está descarregando. E eu não sei se é algum probleminha com o meu e-mail, eu não consigo entrar direto pelo link, eu preciso da senha e do ID para eu poder entrar pelo meu, porque o celular dela está descarregando. Certo, você precisa só da senha, né? Esse do ID.
O ID é só copiar o link que foi colocado no grupo, tá? A Mas senha... eu não... Tá, o ID é o link de acesso. Você copia ele que aparece o número. Quando você lança, o número aparece no Zoom. Agora, a senha eu vou lhe passar aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui o meu WhatsApp web para eu lhe passar a senha da sala. Você copia e cola o link que já aparece os números automaticamente. Espera aí. Copia o link que está lá na turma, que foi passado da aula, e cole, que aí os números aparecem. Apareceram? Espera aí. É lá no ID, né? Sim, o link é o link completo que está em azul. Você copia ele. E a senha é essa bem aí que você está vendo. Ó. A senha para entrar na sala. Você está vendo aí? 58 15 96. Tá, vou colocar. Essa é a senha. Deu certo? Conseguiu? Não, está dizendo ID inválido. O ID, você vai colocar esse link aqui da turma. Espera aí, deixa eu tentar subir aqui. 8 de maio é hoje, não é isso? É esse link aqui completo. Pois é, mas é isso que eu fiz. Aí quando eu colo, aí embaixo aparece meu nome Carla, aí vem a opção ingressar. Só que aí quando vai para ingressar, acontece isso aí, que está inválido. Mas não é o link que você entrou e está aqui participando com a gente? É o mesmo link. Espera aí, deixa eu tentar aqui. Agora, uma sugestão é você deslogar o seu Zoom. Você desloga e entra pelo link que ele vai direto, sem precisar de senha, tá? Tá, deixa eu tentar aqui de novo. Pastor, o ID da reunião. O ID da reunião tem o número lá, é o 847. Entra primeiro com o ID e depois coloca a sua senha. É o 847? É, 847. Alguém copia essa senha aqui? 47 33 42 59. Desculpa, 847 47 33 4259. Eu vou repetir para ver se eu coloquei certo. 847 47 33 4259. Isso, é o ID. A senha está no grupo já, de WhatsApp da turma de Pinheiro, tá? Só pegar lá. Tá bom. Ok, vamos seguir então. Então, aqui temos a ideia da eclesiologia, do conceito que eu estou mencionando, tá certo? Que a ideia de identificar a igreja como organismo, pessoas, e igreja como pessoa jurídica, como organização e estrutura. A teologia pastoral trata dessas duas questões também, tá certo? Tem um livro bem legal, Igreja Orgânica, não lembro o nome do autor, mas que eu já fiz a leitura dele e o fichamento, um livro bem interessante que mostra bem essa realidade de igreja como organismo. A administração eclesiástica é outra área de estudo da teologia pastoral, diversos assuntos ligados ao dia a dia, o trabalho do pastor como líder, administrador principal da igreja em que serve. E aqui, trazendo para a questão de pessoa jurídica, o pastor pode ou não exercer a presidência da igreja. O ideal é que o pastor seja o presidente da igreja, o ideal, tá? Mas tem igrejas em que isso é bem trabalhado, o pastor apenas exerce o seu ministério e a parte da administração eclesiástica fica para um outro membro, que exerce a função de presidente da igreja e atua junto com a diretoria, tá certo? Então, a administração eclesiástica... Sim. Mas essa pessoa, ela tem que ser, ela precisa ser, no caso, se fosse outra pessoa, ela teria que ser um pastor, teria que ser ordenado? Não. Ou não, pode ser qualquer irmão. Ela é eleita pela igreja na sua assembleia, tá? Ela precisa ter habilitação para ser eleita. Ela precisa ser membro, de certa forma, participar das atividades da igreja, se possível, ser um dizimista fiel, tá certo? E ela pode ser eleita para ocupar o cargo de presidente da igreja. Não é uma condição ideal, mas tem igrejas
não são Eu nunca muitas, tinha visto. onde o presidente da igreja não é o pastor é apenas o ministro da palavra, tá? Uhum. E aí ele vai ter responsabilidades mais específicas na parte da teologia pastoral com a ministração da palavra. Eu quero dizer para vocês que a gente está vendo várias áreas de atuação da teologia pastoral, que se eu voltasse ali para Atos 6, da instituição do corpo diaconal, para ajudar nessas questões administrativas mais gerais da igreja, esse serviço às mesas, talvez fosse interessante que o pastor fosse apenas o ministro da palavra, dedicado, mergulhado à oração e à pregação do evangelho. Uhum. No Até entanto, a gente para sabe que na prática isso sobrecarregar, não né? acontece. Tem hora que a gente tem que bater o escanteio e completar para fazer o gol, certo? Tem hora que a gente tem que assoviar e, como diz o ditado, e chupar manga também, ao mesmo tempo. Tá? Mas faz parte do trabalho e da atividade pastoral. A autoridade não se impõe, a autoridade se reconhece. Vamos dizer, bem interessante, né? Então, a autoridade pastoral, ela não é algo que deve ser imposta, mas deve ser reconhecida através do seu trabalho na obra do reino. Numa ideia, como já vimos, o pastor também é servo da igreja, os diáconos são servos da igreja, os membros são servos da igreja, todos são servos de Cristo e imitam a Jesus na obra e no serviço, porque Jesus veio para servir e dar sua vida em resgate a muitos. O pastor também está envolvido no ministério pastoral com a homilética, né? Que tem um significado de homilética, tem a ver com a arte de pregar, é isso, a aplicação do conteúdo bíblico. A Bíblia é a base da pregação, tá certo? A pregação, a mensagem precisa ser exposta para o público através da palavra de Deus, com aquilo que vocês viram lá no início do curso. Alguns podem ter visto comigo, hein? Ou com Nedson, ou com outro professor, lá em MEB, Método de Estudo Bíblico, através da ideia de observar o texto, buscar a interpretação, tudo isso na dependência de Deus, e, claro, a aplicação do conteúdo ao tempo presente, num trabalho exegético hermenêutico. Ok? Então, aqui fala-se também da questão da eloquência, da arte de falar em público, certo? E poder comunicar com sucesso a mensagem da palavra de Deus, atingindo, o objetivo é atingir o coração do ouvinte. Então, que Deus continue usando os pastores e aqueles que ele tem levantado para ministrar aos corações das pessoas, ok? Então, aqui está explicando que a eloquência não tem a ver com gritaria, né? Pularia, pancadaria no púlpito e outras coisas mais, tá? Tem a ver com transmitir a mensagem, que a mensagem chegue no seu destino. O ministério pastoral também está envolvido com a obra de evangelismo e missões. É a missão da igreja, fazer discípulos, pregar o evangelho, então anunciar a mensagem do reino de Deus, mostrar ao ser humano que ele precisa entregar-se a Deus, senão ele está perdido, certo? E no trabalho missionário, a igreja é chamada para evangelizar desde da sua Jerusalém, avançando para a Judéia, chegando a Samaria e atingindo os confins da terra. Então, a igreja é chamada para viver em missão, missão da parte de Deus. E o ministério pastoral envolve também levar a igreja a este estilo de vida, testemunhando do amor de Deus ao mundo. Somos embaixadores de Cristo e devemos representá-lo neste mundo, levando a mensagem do amor de Deus. A educação religiosa, que é mais um item, que também o pastor está envolvido, o ministério pastoral, a teologia. O programa de educação religiosa nas igrejas é necessário para instrução e desenvolvimento dos seus membros, a fim de crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o Ministério de Educação Religiosa na igreja tem por objetivo promover, através da escola bíblica dominical, o estudo e o conhecimento prático das verdades reveladas na Bíblia. E aqui eu quero ampliar, tá? Porque o Ministério de Educação Cristã não é só para isso, não é só EBD. Ministério de Educação Cristã é algo bem mais amplo. Envolve também o discipulado, envolve as capacitações, os treinamentos, a formação de liderança, tudo isso envolve. E aqui, falando de estrutura de igreja, quero falar de algo pelo menos básico que a igreja deve trabalhar para ter, dentro das possibilidades. Se possível, além do pastor titular, se possível,
um ministro de adoração, de música, e um ministro de educação cristã, certo? Se possível, esses numa ideia de tempo integral ou parcial, tá? E claro, a Bíblia fala sempre de também a ideia de ministério colegiado, tá bom? Se a igreja puder ter mais de um pastor, seria importante, porque áreas de atuações não faltam na igreja para o engajamento de outros colegas. Eu comecei meu ministério no ministério colegiado. Tinha o pastor titular, o pastor de missões, e eu era o pastor de jovens na ocasião, tá certo? Então eram 3 pastores atuando no cuidado da membresia da igreja ali na primeira igreja batista de São Luís. Qual a função então da teologia pastoral? A teologia pastoral, ela procura fortalecer as convicções e configurar as disposições e atitudes no referente à ação do cristão. Ela propõe os fundamentos teológicos da prática pastoral e eclesiástica, e, ao mesmo tempo, convida as pessoas a pensarem teologicamente essa prática, extraindo conclusões, critérios e orientações com o fim de melhorá-las. Seria, de certa forma, preparar o cristão para a sua atuação diária na sociedade, sendo bem objetivo e prático. Como lidar com as prioridades no ministério pastoral? Algumas perguntas agora um pouquinho complicadas, né? O que é prioridade? Na sua visão, e aqui a gente pode abrir para participação, tá certo? Deixa eu só fechar aqui esse WhatsApp web para não ficar tocando. Mas uma pergunta que requer participação. Na sua visão, qual é a função de um pastor? Por que o modelo bíblico é tão desprezado? Como deve ser composta a agenda de um pastor? E aqui dá para a gente passar, acho que um dia inteiro, falando sobre só essas 3 perguntas. Mas vamos tentar ser objetivo. Quem poderia nos ajudar a responder essas perguntas? O que você pensa de forma objetiva e clara? Não precisa se alongar muito, tá bom? Alguém gostaria de falar sobre essas perguntas? São perguntas complexas, né, também. E, professor, acho que poderia mudar aí quais são as funções do pastor, porque você estava falando agora há pouco, são tantas coisas, né, que ele tem que vai da administração da igreja como instituição, aí entra o cuidado com as ovelhas, né, a mensagem, a pregação em si, o ensino. Então, acho que são as funções, né? Muita coisa que... É verdade. Você aí. melhorou a pergunta. Quais são as funções de um pastor, né? Excelente. Isso aí é depois da família dele. Ainda tem essa questão, né? É muito difícil, né? É verdade. Tem que ser por chamado mesmo pelo amor, viu? Ou então um salário muito bom. Eu acho que é melhor pela ideia de chamado, até porque determinadas situações não tem salário que pague, tá certo? Não tem salário que pague. Então, pastor, sim, Wander Cleus. Na minha visão aqui, a função do pastor é um tudo, né? Porque ele é médico, ele é operário, ele funciona como um todo. E no todo mesmo, ele ainda é um saco de pancada, né? Segura muitas pancadas. É verdade. E assim, como a gente está em sala de aula, está gravando e está indo também para o YouTube, a gente tem que ter cuidado com o que a gente diz, tá certo? Mas determinadas coisas que a gente escuta no ministério, e depois Deus age, né? Deus que é o Deus justo, juiz de todas as coisas, se não tivéssemos convicção de chamado, a gente teria já desistido, com certeza. Eu já ouvi irmão ou irmãzinha botar o dedo na minha cara e dizer para mim que eu não era pastor, que eu não era isso, que eu não era aquilo, que eu estava enganando as pessoas.
E eu apenas só pude dizer para ela que eu considerava ela uma pessoa difícil. E ela se chateou comigo porque eu falei isso para ela. Mas eu disse, pode ser que a perspectiva de outro seja bem diferente da sua. Mas eu entreguei para Deus aquela causa e depois Deus tratou da melhor maneira. Certo? Não guardo problema, procuro não guardar problemas com as pessoas. Eu entrego para Deus e Deus trata e Deus resolve, porque é Ele que é o justo juiz. Muito bem, pastor. É porque entra naquela questão, né, da paciência, né? De não ser briguento, tá entendendo? Graças a Deus, Deus lhe concedeu esse dom. E também, conversando com a minha esposa, é porque tem situações que nós vamos ser culpados de coisas que nós não somos, né? E essa é a maior função de aceitar isso. Nem todo mundo aceita isso, né? É por isso que a gente precisa entregar para Deus, né? Isso, é porque o nosso Senhor Jesus, ele é espelho de todas as ocasiões, como ela citou, que ele foi cuspido, né? Mas mesmo assim, ele sendo cuspido, ele não revidou de forma alguma. E ele pediu que o pai perdoasse, não é isso? Porque eles não sabiam o que estavam dizendo. Isso. E assim, nesse caso específico que eu citei, eu estava apenas querendo ajudar, tá certo? Mas eu fui mal interpretado em querer ajudar, tá bom? E assim, Deus quem trata, Deus resolve, graças a Deus, seguiu-se. E outras ocasiões que, inclusive, de disciplina, onde uma família achou que a gente estava se posicionando de maneira parcial, como a história aí de Sérgio Moro, não é isso? E aí a gente escuta e escuta para valer, mas depois Deus trata, a pessoa vem pedir perdão, abraça e trata da questão. E a gente não pode se omitir. Acredito que um dos maiores problemas da ação do Ministério Pastoral é a omissão. A gente não pode se omitir a nossa responsabilidade, mesmo que tomemos pancadas. E assim, eu até brinco quando saio de vez em quando de algumas sessões, eu digo assim, olha, o meu couro está grosso, certo? E eu aguento pancada, só não vou aceitar em momento algum que a pancada chegue para minha família. Aí as coisas vão mudar. E até mesmo minha postura vai mudar. Então, faço o possível para preservar minha família e para atuar e pagar o preço que o ministério requer. O ministério tem muitas coisas boas, certo? Como é legal você apresentar uma criança, você batizar alguém que você discipulou, você comemorar um aniversário de igreja, certo? Você caminhar junto com a membresia. Tem muitas coisas boas o ministério, mas também tem suas lutas, tem seus custos que fazem parte, a gente precisa pedir a Deus que nos ajude também a enfrentá-los, pedindo sabedoria do alto e ajuda para encararmos as lutas que o ministério vai requerer para nós, tá certo? Então, volto a dizer que o senso de chamado é o que nos ajuda a não desistir, a seguir adiante, focados na missão que Deus nos confiou. Como eu falei, Deus coloca, Deus tira, tá? Deus sabe o tempo que estamos desenvolvendo o ministério para Ele. Dulcinalva. A primeira pergunta, quando ele fala sobre função pastoral, eu creio que todos os pastores, eles têm o conhecimento bíblico daquilo que é a função que eles têm que exercer dentro de uma igreja. Mas eles, de uma forma ou outra, acabam exercendo outras funções por conta da demanda, né, que tem dentro de uma igreja e não tem pessoas ali, vamos dizer, capacitadas ou que ainda não teve essa capacitação para exercer aquele cargo. Concordo. Ou por outro motivo também, não tem ninguém para exercer, então ele se vê naquela condição de querer fazer aquele trabalho ou exercer aquela função, e também na parte de que tem a necessidade, né, das pessoas, e quando ele se impõe a fazer, outros não se impõem. Então, fica aquele cargo para ele. E aí, acaba acarretando aquilo que ele sabia que não era para ele fazer, mas acaba fazendo. Também tem uma outra observação.
quando a gente, os pastores, por esse motivo também, faz essas funções por conta de que eu acabei fugindo o raciocínio aqui do que eu ia falar. Mais ou menos nesse ponto nessa visão que eu estou colocando, né? De não ter outras pessoas, ele vai lá e começa a exercer aquele cargo, buscando outra pessoa para exercer, e não encontra, e ele vai se aprofundando naquele departamento ali, mesmo sabendo que não seja uma função assim tão necessária para ele fazer, né? Ok, muito bom. Tem hora que não tem jeito, a pessoa tem que assumir porque a necessidade existe, a gente está vendo e a gente não pode se omitir. Nós estamos ali presentes e acaba sobrecarregando, faz parte, certo? Agora, vamos seguir aqui, o pastor e a igreja. Depois eu vou compartilhando outros testemunhos, tá? O pastor é o ministro da igreja, ministro religioso da igreja, protestante ou evangélica. O rito de investidura é a ordenação ou consagração, dependendo da denominação. Também chamado em profissão do ministro do evangelho, seria, no caso, a gente chama de concílio, não é isso? A figura do pastor é primordial para que a igreja alcance seus propósitos, devendo mesmo ter como modelo o próprio Jesus. Ele é o bom pastor. O texto lá de João 10 mostra bem que Jesus é o nosso bom pastor. É isso. 1 Pedro 2 e capítulo 5 mostra sobre a orientação ao pastor que deve pastorear o rebanho de Deus. Esse texto é legal. Vou abrir ele aqui. Pode abrir você também aí. 1 Pedro 5, de 2 a 4. Certo? Vale a pena colocar ele neste momento. Sobre a função pastoral. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, aqui vem uma orientação bem clara sobre a importância e necessidade do pastoreio na dependência do Senhor. Atos 20, 28 e 31 estão discriminados algumas atribuições específicas do pastor, e aqui esse texto mostra Paulo se despedindo dos presbíteros, olha a ideia de colegiado, da igreja de Éfeso. E podemos ver a função de apacentar, ele vai contar seu testemunho, do que ele fez quando estava com eles, como ele se portou no ministério. Paulo passou um bom tempo ali na igreja de Éfeso, uma das igrejas que ele passou mais tempo em convivência e pastoreio. E ele vai dizer que uma das funções específicas do pastor, atribuições, apacentar a igreja, refutar as heresias doutrinárias e exercer vigilância contra pretensos opositores. A autoridade do pastor nas cartas paulinas e nas epístolas universais, existem 3 grandes áreas de responsabilidade com a respectiva autoridade. Um pastor tem autoridade e responsabilidade de ensinar e pastorear a igreja. Vários textos aí corroborando ensino e pastoreio. Um pastor tem a responsabilidade e a autoridade de proteger a igreja dos falsos ensinos. Vários textos também corroborando. E a maioria das cartas, Paulo está chamando a atenção das igrejas sobre o cuidado com os falsos mestres. E o pastor tem a responsabilidade e a autoridade para supervisionar todo o trabalho da igreja. Aí eu volto ao que você colocou, do Sinalva. Ele não deve fazer todo o trabalho. Ele deve supervisionar. Ele deve envolver. Ele deve delegar. Ele deve liderar. Ele nem tem como fazer todo o trabalho. É igual o conselho de Jetro a Moisés. Olha, se você for passar o dia todinho fazendo isso, já era para a família, já era para o ministério, já era para você mesmo. Você vai se desgastar e chegar à exaustão. Então, não dá para ser dessa forma. Vamos dividir as tarefas, vamos envolver as pessoas. Ele não tem que fazer todo o trabalho do ministério, pois todo cristão deve estar ocupado no trabalho de Cristo. Mas o pastor deve supervisionar tudo. E aqui a gente precisa trabalhar em nossas igrejas algumas culturas bíblicas. Eu vou aqui reforçar elas.
Cultura que devemos trabalhar na igreja, cultura de evangelização. Todo crente tem que evangelizar. Cultura de discipulado, todo crente tem que discipular. Isso é ordem bíblica, não é opcional. Cultura de cuidado mútuo. Uns aos outros na Bíblia são os maiores mandamentos que existem, dos mais variados. Uns aos outros, cuidai uns dos outros, orai uns pelos outros, cuidai, visitai, estejai juntos uns aos outros. A cultura de visitação também deve ser algo que precisa ser trabalhado na vida da igreja. Eu quero aproveitar para trazer um testemunho pessoal, que não é a condição ideal também, mas nós temos trabalhado, desde que eu cheguei na Segunda Igreja Batista, a cultura de visitação na igreja, de cuidado mútuo, onde os irmãos são responsáveis uns pelos outros, inclusive o pastor, inclusive o cuidado do pastor também. Então, primeiro, é um mandamento bíblico, cuidar uns dos outros, visitar uns aos outros, viver uns aos outros como a Bíblia orienta. Segundo, eu tenho uma dificuldade que a igreja, quando me convidou, ela já sabia disso, e ela disse, não, mas a gente quer que você venha pastorear a gente mesmo assim, que eu divido o ministério. Eu tenho um ministério duplo. Não que eu exerça uma função no mundo, eu tenho um trabalho secular no mundo. Não, eu tenho um ministério conjunto e eu entendo que o seminário é uma extensão da igreja e a igreja é uma extensão do seminário. Porque não adianta eu querer dar aula aqui para vocês se eu não tiver prática. Essa disciplina eu já estaria desqualificado para vocês. Então, eu tenho um ministério conjunto entre a igreja e o seminário. Logo, se eu não trabalhar na igreja o que é bíblico em termos de orientação, de cultura de formação de liderança, de cultura de evangelização, de cultura de discipulado, de cultura de visitação, eu vou ter sérios problemas. Imagine uma igreja com 200 membros. Quando que o pastor vai conseguir visitar os 200 membros de uma vez? Em quanto tempo? Então, particularmente, eu sei que uma igreja de bairro isso é mais fácil acontecer, tá? Mas, particularmente, eu não deixo de fazer minhas visitas, mas minhas visitas são pontuais. E, em especial, aqueles que estão precisando realmente. Idosos, alguns idosos eu vou levar a ceia também nas casas, aqueles que estão no hospital, estão enfermos, certo? Então, no entanto, olha o tempo que a gente vive, que tempo difícil, que até as visitas não são recomendadas devido à pandemia. É difícil, não é fácil você pastorear, inclusive, à distância, as pessoas. Agora, mais do que nunca, com o advento da comunicação, e a comunicação virtual, que para mim é real, eu estou olhando vocês, vocês estão me olhando. Aqui é algo real, mesmo que a gente está à distância. Eu tenho conversado com bastante gente. Se eu pego o celular, se eu estou com o celular, eu estou o tempo todo conversando com gente. O meu grupo de oração de homens tem cerca de 25 homens. E a gente está em oração todos os dias. São pelo menos 3 orações, compartilhando lutas. Já compartilhei as minhas lutas desses 2 dias para eles. Já estão orando por mim também. Estou orando por eles. Ontem um irmão pediu oração por um amigo muito próximo dele que está entubado. Disse, vamos orar. O nome dele é Moisés. Você pode orar também por essa pessoa. Moisés está entubado. Não conheço ele, mas é um amigo muito próximo de um irmão da igreja que eu pastoreio. E pediu oração por ele. Então, a igreja precisa estar envolvida na obra. Não é só o pastor chegar ali e fazer tudo, está errado. Isso não é um ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é o sacerdócio universal de todo crente. E nós, como batistas, defendemos isso. A oração do pastor não é mais importante do que a oração da irmã Ducinalva, do que do irmão Lueliton. Nossas orações devem chegar em ações de graça ao nosso Deus. E ele receberá a oração do seu povo, que tem sua importância. Obrigado. Verdade, isso tem que ser muito esclarecido dentro das igrejas, porque muitos irmãos não querem receber, a não ser a visita do pastor. Não, só quero se for o pastor. E isso tem que ser trabalhado realmente dentro das igrejas. E também uma dificuldade enorme que a gente tem hoje, com esse período de pandemia, é que tem uma classe das nossas igrejas que não acessam, né, as redes sociais,
que não Também, tem ainda esse tem hábito, isso. que não conhecem, que não sabem acessar. Então, é uma dificuldade muito grande, principalmente nossos idosos. Não poder receber visita, né, por estar em uma classe de risco ali, e também não poder, de uma forma de se comunicar pelas redes sociais. Então, é muito complicado, é muito difícil e requer muita oração e cuidar deles, buscar uma estratégia para cuidar deles de alguma outra forma, né? Uma coisa que eu quero aproveitar para testemunhar é que eu agradeço a Deus pelo corpo diaconal lá da igreja. Eles são pessoas muito solícitas e a maioria deles são idosos. Agora que está trabalhando uma renovação, mas eles são muito solícitos e estão sempre disponíveis para ajudar a dividir as cargas do ministério. Não apenas eles, os líderes também, numa ideia de divisão. O ministério é conjunto, de tarefas comunitárias, conjuntas, alinhadas pela unidade do Espírito Santo. E assim deve ser. Vamos seguir aqui a leitura, tá? Algumas questões aqui diretas. Pastor na igreja atual. Nós, cristãos, precisamos reconhecer as fortes e dramáticas relações que existem entre o contexto urbano onde estamos e as igrejas que pastoreamos na cidade. As igrejas, em geral, investem seus recursos em melhores líderes na resolução de seus próprios problemas, ensimesmadas em seus prédios e instituições, dando pouquíssima atenção ao contexto social e cultural onde se encontram inseridas. E aqui tem uma crítica, né, sobre a questão da igreja voltada para dentro. A igreja tem que ser voltada para fora, para a sociedade, para ser instrumento de transformação na sociedade. Certo? Vamos investir em prédio, mas tem que voltar a olhar para fora, tá bom? Vamos investir em líderes, até financeiramente, ok, vamos investir, mas igreja é voltada para fora. Limite do número de membros de uma igreja. Olha que legal essa avaliação e reflexão. Como é que eu vou liderar uma igreja com 1000 membros? Quando a igreja é pequena, a obra é fácil. Um aspas aqui, tá bom? Toda igreja tem suas dificuldades, tem suas lutas. Tá? Não é porque a igreja tem mais membros que a dificuldade vai ser maior do que a que tem membros, tá bom? Menos membros. Mas, vamos seguir aqui a lógica do material. Quando, porém, Deus abençoa e a igreja cresce, torna-se cada vez mais difícil pastorear bem o rebanho. Muitas das vezes, quando a igreja torna-se muito grande, o próprio ritmo de crescimento diminui. Há um limite para o crescimento desorganizado. Há um momento em que, para continuar sendo bem-sucedido no ministério, temos que pensar seriamente na organização da igreja. Foi justamente isso que os apóstolos descobriram logo depois de Pentecostes. E aí surge o ministério diaconal. O ministério diaconal não é imposto, ele precisa surgir com naturalidade, dentro da necessidade da igreja. E claro, volto a dizer que na Bíblia vamos observar a existência de colegiados. Uma igreja que vai crescendo em número, ela precisa ampliar o seu colegiado de pastores, de obreiros. Um trabalho em equipe, em conjunto, com o mesmo propósito e a mesma missão. Há 2 etapas no crescimento da igreja primitiva, uma antes dos diáconos e outra depois. Veja bem, eles não começaram com um esquema de organização. A organização veio depois, ó. Primeiro a vida, depois a organização. E esse princípio é bem interessante para nós. Primeiro a vida, as vidas são mais importantes, tá? Depois a estruturação. Note que a organização surgiu para solucionar um problema, não estavam atendendo as viúvas helenistas, que precisavam de atendimento também espiritual e auxílio. Aí surge a ideia do diaconato, do ministério diaconal. Segundo o pastor Álvaro Trindade, um pastor consegue lembrar-se do nome de até 300 membros de sua igreja. Parece que minha mente está até boa, né? Eu sei o nome de bastante gente lá na igreja, mas tem hora que eu tenho que pedir para ajuda aos universitários para lembrar o nome de algum irmãozinho. E olha que eu vou completar 7 anos com a graça e a misericórdia de Deus, pastoreando a igreja que eu estou à frente, agora em julho. Ultrapassando esse número, fica muito difícil para um homem só administrar todo o rebanho. Por exemplo, é uma dica, né?
quando vem 10 pessoas para batizar, e muitos deles são novos crentes, e eu tento gravar o nome deles, mas eu digo logo para eles, na hora do batismo, quando você entrar na água, diga seu nome, a primeira coisa, mesmo que eu já tenha o nome dele gravado. Então ele diz o nome para eu rememorar e fixar e dizer o nome dele corretamente. Tá? É alguém que eu estou conhecendo ainda. Estou ajudando também com o discipulado. Eu costumo fazer o treinamento final do batismo antes deles se batizarem, certo? Mas estou dizendo aqui no universo de cerca de 10 pessoas, tá bom? De uma vez. O pastor em ação no ministério. Um pastor existe para servir, já todos concordamos com isso. E aqui estamos vendo já algumas coisas ali da atividade de vocês. Ó. Um pastor deve ser sóbrio, uma vida equilibrada, que tenha bom senso. Então, o equilíbrio ele tem muito a dizer com a ideia do ministério pastoral. Um pastor não espancador. O líder não pode estar magoando as pessoas do ponto de vista físico, psicológico ou moral. Nossa missão é ajudar a produzir a cura das feridas abertas e não abrigá-las. Olha que coisa interessante, ajudar a produzir a cura. Instrumento de cura espiritual. Eu posso dizer para vocês que existem problemas que nós não vamos conseguir solucionar da noite para o dia. E nós não podemos entrar em crise por isso. Existem problemas que eu preciso entregar para Deus, e eu entrego para Deus a cada dia, e peço que Ele traga a solução para o problema. Então, no decorrer do ministério, tem problemas que você vai atacar primeiro, tem outros que você vai colocar ali e esperar com paciência, que Deus vai dar a solução e o resultado, certo? Então, uma das coisas que eu aprendi, inclusive com a pessoa que a gente vai entrevistar, é a paciência na resolução dos problemas. E eu tenho tentado aplicar isso ao meu ministério, porque a nossa luta não é contra as pessoas, nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é espiritual, é de ordem espiritual. E o inimigo de nossas almas quer desvirtuar as pessoas, inclusive o pensamento, o foco delas, e tirar elas do foco do objetivo bíblico para elas. E que Deus nos ajude nessa batalha espiritual, nesse trabalho de cura espiritual das almas, através do pastoreio. Um pastor que não é espancador, mas ele é pacificador. Um pastor é inimigo de contendas. Pastor. Sim, Luelito. Uma dúvida aqui, pastor. Voltamos de novo à questão do aconselhamento pastoral, né? Que a gente fez até um trabalho há pouco tempo e eu achei bem interessante. E, tipo assim, quando um irmão procura o pastor no seu gabinete, aí que o pastor primeiro procura identificar o problema dela, né? Se é um problema espiritual, isso. Se é um problema psicológico, né? Quando é um problema psicológico, o pastor encaminha ele para o psicólogo, o psiquiatra, ou o pastor tenta resolver esse problema sozinho, assim, a questão bíblica mesmo. Excelente pergunta, Lueliton. Assim, nós temos que entender nossas limitações, tá? Tem pastores que são, inclusive, psicólogos. Isso pode ajudar no ministério dele, e deve ajudar. Mas tem pastores que, inclusive, são psicólogos, que mesmo que o assunto requeira uma ajuda de um psicólogo, por questões éticas, ele prefere encaminhar para um psicólogo, certo? Amigo, conhecido, e seguir dando assistência espiritual, deixando o trabalho do psicólogo para o psicólogo. Então, uma coisa legal que eu pude ver no meu primeiro ministério, ali colegiado, é que nós tínhamos lá no ministério um pastor que era psicólogo e 2 pastores que eram psicanalistas, tá? Eu tenho formação em letras, tá? Eu não sou nem psicólogo nem psicanalista. E o pastor que é psicanalista, ele tinha contatos, inclusive, de psiquiatras cristãos. Caso preciso fosse encaminhar a psiquiatra, ele encaminhava para o psiquiatra, certo? Então, é importante que em nossos contatos, na nossa atuação pastoral, tenhamos contatos com psicólogos, psiquiatras, certo? Para ajudar pessoas que estejam com problemas específicos da mente, tá certo? Nesse caso específico.
Professor, mas de preferência que seja encaminhado por um psicólogo que seja cristão, não é isso? Sim, Porque também. É por isso que eu estou dizendo, que conhecido. a gente observa também que algumas coisas que eu li, que geralmente a psicologia ela nega a Bíblia, né? Às vezes acha até que atrapalha. Algumas linhas da psicologia, tá bom? Isso, Algumas linhas, certo, tá bom? certo, algumas, isso mesmo. Então, lá na igreja eu tenho uma irmã que é diaconisa, que é psicóloga. Então, ela é alguém que, quando a gente precisa de algo, eu recorro a ela. Tem um pastor amigo meu, que é de uma igreja próxima da igreja onde eu pastoreio, que ele também é psicólogo. Quando eu preciso, eu recorro a ele, certo? Então, tem pessoas que eu conheço que eu recorro a eles. Tem colegas pastores que são psicanalistas, e quando eu entendo também, eu peço auxílio a eles, tá bom? Tá Isso é bom, professor. importante. O pastor Obrigado. deve ser inimigo de contendas. Obrigado, Wellington. Ele não deve ser ganancioso, né? A área de finanças é uma das mais suscetíveis aos ataques do inimigo, portanto, toda prudência é pouca, tá certo? Então, viver com contentamento, com o que Deus nos proporciona, com o que Deus nos dá, com o que Deus nos abençoa, o pão nosso de cada dia, tá certo? Você quer enriquecer, vai procurar outra profissão, tá bom? Profissão pastoral, Deus não vai deixar faltar. Deus vai lhe dar o suficiente, Deus vai ser o provedor da sua casa, tá certo? Mas se você ama o dinheiro e quer enriquecer, tem que procurar outro caminho. O meio pastoral não é um meio para procurar. Tá? Eu não estou falando aqui daqueles que se dizem pastores e que temos várias dúvidas sobre se realmente são, tá bom? O pastor deve ser íntegro. Integridade é o que você faz quando está fora do alcance dos olhos de outra pessoa. A integridade revela a minha fidelidade com a minha esposa, estende-se à minha família e à família de Deus, a igreja, e continua com a minha mordomia e comprometimento. Então, olha onde a integridade atua. Família, vida pessoal, igreja, mordomia da mente, mordomia do corpo, mordomia do coração, certo? Então, comprometimento. Então, a integridade, ela faz parte, acompanha o dia a dia do ministério pastoral. Eu não sei se dará tempo, tá bom? Mas se der, a gente tenta mexer. Eu tenho uns artigos de teologia bíblica da família, que tem uns 2 que é sobre o pastor e a sua família, tá? Bem legais. Que é daquela obra Famílias Fortes, Igreja Forte, uma organização de artigos, e tem uns 2 lá que é sobre o relacionamento de namoro do pastor com a sua esposa, e um outro sobre também relacionamento do pastor com a família. O pastorado, né? Chegamos aqui vamos seguir conversando sobre a parte prática, né? Vamos seguir com o conteúdo, para facilitar. O pastor como figura importante para a igreja. Então, o ministério pastoral é reconhecido como um ministério importante no meio eclesiástico, necessário para a condução do rebanho de Deus, certo? Quando alguém é ungido para o ofício de pastor, esse deve o acompanhar, segundo aqui o conteúdo, né, do material, por toda a sua vida. O pastor empossado tem a responsabilidade executiva e administrativa. O ofício é por toda a vida, mas o cargo numa igreja local pode ser temporário. Isso não quer dizer que o pastor não possa iniciar numa igreja e ficar nela até o final do seu ministério. Isso pode acontecer, sim. Se eu não me engano, o pastor Vladimir, da Igreja Batista do Calvário, ele já está na igreja há mais de 20 anos e essa igreja é o primeiro ministério dele. E ele continua na igreja, está seguindo em direção aos 30 anos, tá? Desenvolvendo o ministério para a glória de Deus. Mas, diante de um tempo também que a gente vê de modernidade líquida, eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu dou essa disciplina, que quando o pastor chegar aos 5 anos de ministério, tem que soltar fogos e seguir em direção aos 10, seguir em direção aos 15, em direção aos 20. E assim, uma coisa que eu estranhei quando eu cheguei na igreja, que eu pastoreio, é que cada ano de ministério é comemorado com um culto de gratidão. E depois que eu fui assimilar melhor isso, e hoje eu entendo como é importante esse culto de gratidão a Deus por mais um ano de ministério completado na igreja. E já vamos para o 7º culto de gratidão, agora no final do mês de julho, com a graça do bom Deus e para a glória dele. E o tempo que ele determinar, certo? Então, que os ministérios eles possam ser consolidados, as raízes possam ser criadas
e aprofundadas, e tudo para a glória do nosso Deus. Pastorado e sacerdócio. Então, aqui tem uma diferença de conceito. Sacerdote, aquele que distribui os dons sagrados ou divinos. A ideia do sacerdócio do Antigo Testamento, tá? Pastor significa guardião ou guia espiritual. Precisamos diferenciar esses termos, porque em alguns meios cristãos, algumas denominações específicas, parece que a confusão ainda existe, em especial a ideia do sacerdócio. Por exemplo, a Igreja Católica dá a entender que a figura do padre, como um mediador ali nas orações, nas intercessões, nas penitências, ela tem uma figura muito interessante e importante para que o fiel se achegue a Deus. E nós não acreditamos dessa maneira. Nós entendemos 1 Pedro 2,9, o sacerdócio universal, não é isso? Todo cristão é diretamente responsável perante Cristo, e que o pastor é um guia espiritual, tá certo? Alguém que vai auxiliar e direcionar a igreja diante da visão de Deus e da missão que Deus confiou à sua igreja, e a visão que Deus colocou em seu coração. No meu caso em particular, Deus tem colocado em meu coração, desde o início do meu ministério, como Deus me presenteou também com o dom de ensino, uma visão sempre de investimento em formação de liderança, em multiplicação de liderança, inclusive a nível de discipulado. E aqui chegamos ao item liderança. Então, eu tenho trabalhado nesse investimento na formação de liderança, porque eu sei que um líder, uma vez capacitado, ele vai alcançar outros. E eu estarei alcançando esses outros por intermédio dele. Eu vejo a figura de Barnabé na vida de Paulo como uma figura bem interessante. Eu não tenho, talvez, o dom de evangelização que Paulo tinha para a plantação de igrejas, a abertura do apostolado dele ali, de abertura de novos trabalhos, tudo. Barnabé talvez não tivesse isso muito a fundo, por mais que ele foi um missionário também. Mas Barnabé investiu com ensino na vida de Paulo. E esse ensino foi multiplicado. E quantas vidas não foram alcançadas e o trabalho se multiplicou? Pastor Anderson, Sim. essa questão o tempo do pastor em uma igreja local, a gente sabemos que quem dá esse tempo é Deus que decide a hora e o momento que o pastor já deve ter exercido seu ministério naquela igreja. Mas Deus, ele vai confirmar isso somente para o pastor ou ele pode confirmar isso também para a igreja, para a liderança? Porque a gente vê casos que a igreja chega e diz, acabou o tempo do pastor, já tem hora a gente botar ele para fora. Tem que partir para outra igreja já. E aí, como é que se vê? Flávio, eu acredito que tudo que acontece é permissão de Deus, tá? Então, talvez não seja tão simples essas palavras, dizer assim, acabou o tempo do pastor. Essa liderança da igreja, esses irmãos precisam estar na dependência de Deus para ouvir isso da parte de Deus e aí trabalhar essa finalização do ministério do pastor na igreja local. Se for dessa forma, eu concordo com você. A liderança, a igreja pode entender que encerrou o tempo do pastor. Se for diferente, aí eu discordo dessa ideia, certo? Mas eu sempre penso que é Deus quem coloca e é Deus quem tira, tá? A forma como ele vai colocar ou tirar, ele faz do jeito que ele quer. O pastor pode entregar o ministério, a igreja pode pedir que o pastor entregue o ministério, pode acontecer de N maneiras, tá bom? Da mesma maneira como o convite pode ser também, o certo é trabalhar com a igreja, para que a igreja vote, porque ela é autônoma, é uma congregação, trabalha o congregacionalismo, tá? Onde os irmãos têm direito a voz e voto, então, em suas assembleias, para poder convidar alguém, aprovar o convite a alguém. E assim deve acontecer. Tá? Na hora de sair, também trabalhar seguindo as questões estatutárias, não perdendo isso de vista, tá bom? Existem questões estatutárias que precisam ser respeitadas também, mas o dia de chegada e o dia de partida, se assim for acontecer, Deus sabe. Seja para onde for, seja até para a glória, tá bom? Se Deus levar o pastor para a glória. Passou ali 40 anos na igreja, chegou a idade, Deus chamou ele para a glória, ele finalizou seu ministério. Deus sabe o dia da chegada, o dia da partida. Ok. Liderança é o exercício dos dons sob o chamado de Deus para servir. O líder
é o que dirige os outros para que se atinja o alvo comum. Então, liderar não é um título, mas é uma função, ok? Então, os pastores são chamados para exercer a liderança serviçal conforme a liderança de Jesus, tá certo? Eu gosto do termo ministro, porque ministro significa servo, certo? Ministério, serviço. Então, a ideia ministro, ela é muito interessante. Ele é um servo de Cristo. É isso que está sendo dito, tá certo? E numa área específica de atuação. Nós temos vários ministérios na igreja, não é isso? Então, cada líder de ministério é um servo de Cristo atuando naquela área específica. Tem os textos aí que vocês podem fazer a leitura depois, enfatizando a questão do ministério. Recebemos o Espírito, fomos separados para o serviço e somos agentes da graça de Deus que nos alcançou. E aqui chegamos à atividade de vocês, né? Tá aqui Tito, é isso? 1, de 5 a 10, pode ser de 5 a 9, certo? E vai seguindo, ó. Esse material já compartilhei com vocês, já vai ajudar vocês na atividade. Moralidade sexual, primeira capacitação, característica do ministro de Deus. Exigimos a pureza. Sim. No caso, o senhor quer que nós façamos todo o texto nesse formato ou a gente vai botar isso aí, comentar? É isso que eu lhe perguntei naquela hora. Sim, conforme o Espírito Santo lhe direcionar. Fique bem à vontade, tá certo? Aí se o Espírito Santo me direcionar sozinho, tá bom, né? Ele vai direcionar você e seu grupo, tá certo? Não percam de vista a proposta acadêmica, tá bom? Que é importante. Professora Esté, para me ajudar na hora de tirar os pontos de vocês. Vamos lá. Fiquem tranquilos, a gente não tira abaixo de 7, tá certo? A gente tira só até chegar aos 7, pelo menos. Mas vamos em frente, brincadeiras à parte. A moralidade sexual, então, pureza doutrinária. Exigimos a pureza doutrinária, mas a moral está esquecida. Então, a moralidade sexual precisa acontecer também, a moralidade de forma geral, é isso também. Liderança familiar aprovada. Se não consegue governar seu lar, como é que governará a Igreja de Deus? Não soberbo, teimoso ou obstinado. Não iracundo, temperamental, que oscila muito em seus temperamentos. Não dado ao vinho. Olha a questão do vinho novamente. O vinho era uma bebida comum na época, pois não se podia beber água sem correr o risco de contrair uma infecção. O pastor não deve ser beberrão para não se arriscar a perder o controle. Tá certo? Volto a dizer a questão do equilíbrio, a questão da sobriedade em relação a esse item aqui, dessa característica de não dado ao vinho. Sede sóbrios. Sede sóbrios. Essa é a orientação, pastor, para nós, cristãos. Sim, Manuel. Pastor, mas você falou assim, pastor ele não pode ser dado ao vinho, mas ele pode beber de forma moderada? É uma boa pergunta, né? O que é que a Bíblia diz sobre... Porque... Sim, pode concluir. Estou falando isso porque pouco tempo atrás agora, pego um pastor, né? E ele saiu nas redes sociais e ele estava tomando uma cerveja. Então, isso gerou uma repercussão muito grande. Gostaria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Certo. Primeira coisa, Manuel, é a prudência e o escândalo. Primeira coisa, tá? Então, nem tudo você deve publicar numa rede social. Tem um colega pastor que gosta de publicar na rede social, ele com a esposa tomando um vinho. Ele gosta de publicar, certo? E quando ele publica isso, eu não curto, certo? Porque eu não acho certo isso que ele está fazendo, certo? Até porque pela questão da causa de escândalo que pode trazer para aqueles que são mais fracos na fé. E se ele está ali daquela forma com a sua esposa, com seus devidos cuidados e limites, eu particularmente eu não vejo problema, certo? Mas eu não vou aconselhar ninguém a uma ideia de beba socialmente, não vou. Porque eu vou aconselhar vocês, de acordo com a Bíblia, a priorizar a sobriedade. Mas a Bíblia não diz que é proibido beber, tá certo? Então, é importante tomar os devidos cuidados, certo? E entender os devidos limites.
O problema é que nem todo mundo, e a grande maioria, não entende a questão dos cuidados e a questão dos limites. E aí nós vemos vários problemas, inclusive péssimos testemunhos. Já teve colega pastor que foi pego em bafômetro. E aí? Para a comunidade, isso é bom? Isso é um bom testemunho para a comunidade? Não é. Claro que não. Sim. Pastor Anderson, sim. Observando esse ponto, né, foi bom ter frisado agora, assim, no meu entendimento, né, eu vejo assim que aqui, relatando o texto de Tito, quando Paulo está falando ali, eu percebo que ele está falando aquilo porque havia uma prática ali na época, né, de pessoas denominando líderes e fazendo essa prática. Então, a gente percebe isso no versículo 10 de Tito, capítulo 1. Está falando sobre os enganadores. Então, eu vejo assim, que quando Paulo ele usa desse texto aqui, no versículo 8, ele diz que mas dado a hospitalidade, amigo do bem, deixa eu ver aqui, eu fugi aqui o texto. É o versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despeseiro, da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho. Entendeu? Nem dado ao vinho, nem espancador. É porque eu vejo assim, que provavelmente ali da época estava existindo pessoas com essa prática. Sim, muito bom, muito boa colocação. Entender o momento cultural também, exatamente, o momento da época, certo? No entanto, existem princípios ali que precisam ser seguidos e respeitados, tá certo? E vividos ainda mais. Não espancador, o líder espiritual deve resolver os conflitos de maneira pacífica, de modo piedoso, gentil, humilde e na dependência de Deus. Não cobiçoso por torpe ganância. Os pregadores têm o direito de receberem seus salários, porém não deve agir com torpe ganância. E uma coisa aqui interessante para vocês, o pastor não é empregado da igreja. O pastor nem carteira assinada tem, começa por aí, já. O pastor está numa condição ali classificada como autônomo, entre aspas. Ele é um ministro de confissão religiosa, tá? Ele não tem vínculo empregatício com a igreja, certo? Então, ele está ali exercendo um ministério. E ele tem responsabilidades diante daquilo que ele exerce, diante de Deus e diante da comunidade, tá certo? Hospitaleiro, o princípio básico é colocar a si mesmo e seus recursos à disposição de desconhecidos. Então, questão da hospitalidade, de ouvir as pessoas, tá certo? E de estar à disposição para servir também. Esse é um item também a ser trabalhado. Amigo do bem, o coração do pastor atende ao que é excelente, moderado. Esse homem é imparcial, cuidadoso nos julgamentos, ponderado, sábio e profundo. Deus tenha misericórdia de nós pastores, né? Como vocês mesmos disseram, é muita responsabilidade, muito peso sobre os nossos ombros, só Ele mesmo para nos ajudar, porque nós somos pecadores, nós somos limitados, tá certo? Nós não somos perfeitos, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Justo, o homem justo é aprovado por Deus e conhecido por todos, pois vive de acordo com os padrões divinos. Santo, é claro que ninguém está livre do pecado, mas este pode ser confessado e tratado, 1 João 1,9, evitando escândalos à igreja. O pastor deve ser um exemplo vivo dessa possibilidade. Temperante, o pastor deve ter o controle de sua vida, e se não conseguir, não está apto para o pastorado. O caráter do pastor vem de dentro. Isso é profundo, né? Qualificações cristãs. Olha o que Mark Dever vai dizer na obra de discipulado, para nos ajudar a corroborar com a tarefa que vocês vão fazer e o que a gente acabou de ver. Os critérios a respeito dos presbíteros listados em Tito 1 e 1 Timóteo 3 devem caracterizar todo cristão. Tudo isso que a gente viu
e que você vê no segmento de 1 Timóteo 3 para os diáconos, tudo isso, e eu concordo com Mark Dever, independente do chamado especial para o ministério pastoral, tudo isso deve fazer parte da vida cristã de todos os crentes. Ou porque a pessoa não é pastor, ela não tem que ser amiga do bem. Porque ela não é pastor, ela não precisa ser moderada, justa, santa, temperante. Porque ela não é pastor, ela deve ser espancador de pessoas. Porque ela não é pastor, ela deve ser uma pessoa gananciosa. Porque ela não é pastor, ela deve agir sem hospitalidade. Porque ela não é pastor, ela deve ser imoral na questão da sexualidade também. Porque ela não é pastor, sua família pode ser totalmente desestruturada, mergulhado no vinho, soberbo, iracundo. Ou isso que a gente está falando, eu concordo com o Mark Dever plenamente. São características para todos os crentes. E os pastores devem ser os primeiros a dar o exemplo. Os diáconos devem ser os primeiros a dar o exemplo. Mas aqui, Mark Dever está dizendo que são características que devem estar presentes na vida cristã para todo crente, independente se é pastor, se é diácono, se é missionário, se é evangelista, se é novo crente. É para todo crente alcançado pela graça maravilhosa e transformadora do poder do Evangelho. É o poder do Evangelho quem transforma as nossas vidas. Nós somos os mais miseráveis dos homens, com disposição, inclusive, de matar, porque nós somos mal, propensos para o mal. Nós temos a velha natureza de Adão. Só Deus, pela sua obra de graça maravilhosa para agir em nossas vidas, tem misericórdia de nós, que merecíamos o inferno, e transformar, alcançar e transformar nossos corações, para nos fazer pessoas melhores. Só Ele atuando em nossas vidas. E isso é sério. É uma responsabilidade e são características que devem estar presentes em todos os cristãos. Deixa eu abrir aqui um pouquinho aqui o compartilhamento, tá? Para ouvir um pouco vocês, eu respirar também, certo? Alguém gostaria de falar? Pastor, o apóstolo Paulo, ele diz: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo", né? Então, é importante que a igreja, como um todo, deve sim seguir isso que foi citado aí, agora há pouco. É importante que a igreja aplique isso na sua própria vida, claro, com o exemplo da sua liderança. Por isso que, como foi falado aqui nos caracteres, né, agora há pouco, nós temos que seguir com integridade. O caráter da liderança deve ser fundamental na Amém. sociedade, dentro da igreja, enfim, né, deve ser fundamental. Mais alguém? Olá, professor. Sim, Jonivaldo. Bom, assim, essas qualificações dos cristãos em relação ao que Mark Dever coloca, inclusive, eu até li essa semana, né? Estava lendo sobre o discipulado do Mark Dever, e ele fecha essa questão, não só vendo essas qualidades, essas características, como só para o pastor, como o senhor bem colocou, mas para todo cristão. Porque assim como se espera do pastor que ele seja dessa forma, também deve se esperar de qualquer outro membro da igreja, de qualquer outro irmão, viu? Porque se vê muita cobrança em cima do pastor, como se obrigatoriamente só ele tivesse que ter essas características, mas que deve ser vista também em todo cristão. Amém. Muito bom. Quem mais? Mais alguém? Pastor. Sim, Wander Cleuso. O que eu acho interessante também, que o senhor falou, é sobre o pastor, né? Que ele comanda um rebanho e muitos deles não sabem o nome da sua ovelha. E na terceira carta de João, pede, né, que os irmãos se saudem e saudem com o nome, né? A irmã Cavalcante, Pai do Senhor, né? A irmã Elimian, que Jesus continue abençoando sua família com o pastor César. E nesses grandes rebanhos que a gente vê aí da prosperidade,
Eu acredito que não tem isso, que como é que eles vão saber o nome de 3.000 pessoas? É De complicado, 300 né? já é difícil. É complicado, verdade. É complicado. Vamos seguir aqui compartilhando, aproveitar ainda o momento antes do intervalo. Os perigos do pastor. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Eu vou apenas listar, tá certo? Para a gente avançar mais com o conteúdo. Algumas coisas até a gente já viu. Há pastores não convertidos no ministério? Há quem conduz os perdidos à salvação e ainda está perdido? Só para refletir, tá bom? Vou comentar, dá mais um dia de aula. Se há pastores não convertidos no ministério. Há pastores não vocacionados no ministério, já vimos isso hoje pela manhã. Há pastores preguiçosos no ministério, que realmente são preguiçosos na prática, certo? E não estão dispostos a se entregar e mergulhar no serviço ao qual são chamados. Há pastores, deixa eu só melhorar aqui. Ixi, essa foto está até parecendo com alguém que eu conheço. Há pastores gananciosos no ministério. Será que há? Que Deus é o Senhor que ilumina o sol e que ele vai focar no ganho do dinheiro apenas? Há pastores instáveis emocionalmente no ministério. Talvez aquilo que a Bárbara colocou de manhã sobre a questão da forma de se expressar e como acabam falando em público, a maneira como se expõe. E aqui tem um dizer sobre a questão do emocionalmente instáveis. Um pastor sem equilíbrio emocional pode trazer grandes prejuízos para si, para a sua família e para a igreja. Olha o problema. Mais de 50% das pessoas que entram em um gabinete pastoral são do sexo feminino. E mais de 50% dos assuntos tratados são ligados à vida sentimental e sexual. Então, olha o problema se o pastor ele é emocionalmente instável, que pode ocasionar, e a confusão também que pode acontecer na mente dele e das pessoas. Há pastores com medo de fracassar no ministério. Quero dizer aqui para vocês que o medo existe para todo mundo, tá? Mas o medo precisa ser administrado, tá bom? E o perfeito amor lança fora todo medo, como diz o texto bíblico. Há pastores despóticos no ministério que estão ali para pisar nas pessoas com autoritarismo extremo. Não é assim que a Bíblia ensina para nós. Há pastores vítimas também do despotismo no ministério, que são também pisados por pessoas, pela própria igreja e vice-versa. Olha o cuidado. E acabam feridos, machucados, pisados e humilhados por líderes truculentos, como diz aqui o slide. Há muitos pastores frustrados e muitos filhos de pastores revoltados com a maneira que a família pastoral é tratada. Precisamos de cura para esses relacionamentos. Há muitos pastores iludidos no ministério, que são um gatinho, mas se veem como um leão. Bem interessante aí essa imagem aí trazida. Há pastores com casamento destruído no ministério, o SOS, Família Pastoral. Isso aqui é algo altamente preocupante. Como é que a família pastoral, que deve ser exemplo para as demais famílias na igreja, está ali a ponto de se desfazer? E isso é algo ruim para toda a comunidade e com impacto negativo para a comunidade. O pastor precisa cuidar da sua família primeiro, cuidar do seu casamento, para poder cuidar bem da igreja. Há pastores descontrolados financeiramente no ministério, que gastam demais, que gastam além das suas posses, que dão mau testemunho. Olha o problema. Há pastores em pecado no ministério, estão ali para pregar contra o pecado e estão vivendo em pecado. E a igreja acaba sofrendo com tudo isso.
púlpito. Antes de a gente seguir, vamos fazer o seguinte, turma. Eu preciso dar uma paralisada para poder baixar essa aula, tá? São 2h35. Vamos tentar trabalhar 10 minutos, 15 no máximo, tá? Para a gente voltar. E aí a gente continua e recebe o pastor que vai estar com a gente já na próxima gravação, tá bom? Então, intervalo aqui breve, ok? E a gente